Sabe essa expressão, ter um bom coração? A gente costuma pensar que é uma lição de moral, algo sobre ser uma pessoa boazinha. Mas se eu dizer que, na verdade, isso é um termo técnico, é exatamente isso que a gente vai ver nessa análise do Nitziv Lev Tov do Maharal. A resposta é muito mais sobre engenharia do que parece. O ponto de partida do texto é este versículo de Provérbios. À primeira vista, parece bem direto, né? Seja puro, fale bem e você terá o favor do rei, dos poderosos. Uma receita de ética. Mas será que é só isso mesmo? Vamos olhar por baixo dessa superfície. Essa é a pergunta-chave. E a leitura superficial diria que sim. Mas a cabala autêntica nos treina a enxergar diferente. A não ficar na moral, mas a buscar a mecânica, as leis que operam por trás da realidade. Exatamente. A resposta é um não, bem claro. Isso aqui não é um livro de autoajuda. É um manual técnico. Um projeto que descreve a física de um sistema, as leis operacionais da nossa própria estrutura espiritual. Ok, então este é o nosso roteiro para decodificar essa engenharia. Primeiro a gente vai firmar essa diferença entre conto moral e mecânica de sistemas, depois vamos definir o que é o sistema operacional da alma, analisar os estados do coração, entender o que são as falhas catastróficas e, o mais importante, ver qual é o protocolo prático de reparo. Vamos lá, primeira parte, um conto moral? Não. Aqui a gente vai mudar a lente, sair do campo da ética e entrar de vez no campo da mecânica dos sistemas espirituais. E aqui está a grande virada de chave. A interpretação religiosa lê isso e diz: ok, preciso ser uma pessoa melhor. Já a ciência espiritual pega o mesmo texto e vê um manual de instruções do Kli, o nosso vaso espiritual. O objetivo não é ser bom, é entender como o sistema funciona. Certo. Segunda parte, o sistema operacional da alma. Todo sistema que se preze tem um núcleo, um processador central, certo? Na nossa estrutura espiritual, no Partsuf, esse processador tem um nome técnico, coração. Mas muito cuidado aqui, quando a gente fala coração ou lev em hebraico, não tem nada a ver com emoção ou sentimento, é um termo de engenharia. Ele aponta para o centro de comando do nosso desejo, é ali que a nossa intenção raiz é definida, e essa intenção determina a forma de todo o sistema. Para a gente entender a função dele, esse diagrama é perfeito. O coração corresponde a Sefirah de Tiferet. Pensa num processador central que tem que integrar duas forças opostas. De um lado, Hesed, a força de doação, e do outro, Gevura, a força de recepção. O trabalho de Tiferet é justamente criar a linha média, o equilíbrio que gera harmonia e estabilidade em todo o sistema. Terceira parte. Agora que a gente já sabe qual é o componente principal, vamos ver suas duas configurações básicas de operação, a correta e a incorreta, o sistema funcionando e o sistema em falha. Estão aqui, lado a lado. O Lev Tov, o coração bom, é um sistema configurado com a intenção de doar. A estrutura dele é dominada por Hesed, o resultado, conexão e fluxo de luz. Do outro lado, o Lev Ha, coração mau. A intenção aqui é de recepção para si. A estrutura é de Gevurah isolada. E o resultado, separação e ocultação da luz. São duas configurações de engenharia totalmente opostas. E como essa configuração Lev Tov opera na prática? Simples, ela tem como função desejar o bem do outro. Todo dado que entra no sistema é processado de forma a julgar favoravelmente, a encontrar o mérito com um único objetivo, construir e manter a conexão. E as consequências da configuração errada? São catastróficas. O Maharal é direto. A destruição do segundo templo não aconteceu por causa de pecados individuais, mas sim por uma falha sistêmica, um bug generalizado, o que ele chama de ódio gratuito. Isso nos leva à quarta parte, falhas catastróficas. Porque é isso que acontece quando um erro de configuração não é corrigido. Ele não fica parado, ele escala, até levar o sistema inteiro ao colapso. Vamos analisar como isso acontece. Primeiro, o ódio gratuito. De novo, isso não é um defeito moral, é um diagnóstico de engenharia. Significa que a Sefira de Yesod, que é o princípio da conexão, da transmissão entre as partes do sistema, se rompeu. Com essa ruptura, o fluxo de luz para o Kli coletivo, o templo, é cortado, e o sistema entra em colapso. E existe um estado de colapso ainda mais profundo, a inveja.
Tecnicamente, a inveja é o desejo ativo de que o outro não tenha o bem. Olha que perigo! Isso conecta o nosso próprio vaso diretamente à força de Herder, a força da não existência, da ausência. É como plugar o sistema numa tomada de antimatéria. A analogia que o texto usa é brutal, mas tecnicamente perfeita. A inveja é a podridão dos ossos. É isso. Ela descreve exatamente como essa conexão com a força do nada vai desintegrando a própria estrutura, o esqueleto, a base da nossa existência espiritual. Chegamos à quinta e última parte, o protocolo de reparo. Ok, entendemos a máquina, entendemos as falhas. E agora? Como a gente conserta isso? A resposta não é teórica. A correção é prática e ela acontece dentro do laboratório do trabalho coletivo, a dezena. Esse protocolo de reparo é um processo de 4 passos. Passo 1, justificar os companheiros. O propósito é construir ativamente o vaso comum, o nosso CLI. Passo 2, desejar o avanço deles. Isso serve para fortalecer a força de recede, de doação no sistema. Passo 3, crucial, detectar a crítica interna. É como um sistema de diagnóstico que isola a força de gevura, de recepção egoísta, antes que ela cause uma ruptura. E o passo 4, final, solicitar a luz que reforma, porque é a única força externa que pode, de fato, corrigir a programação do nosso desejo. E isso fecha o círculo, nos trazendo de volta ao ponto central. Espiritualidade não é sobre moralidade, não é sobre ser bonzinho, é sobre entender e aplicar as leis da física do desejo. É um processo mecânico que segue leis precisas como qualquer outra ciência exata. No fim das contas, a física inteira pode ser resumida nesta equação. Desejar o bem do outro é igual à existência. Desejar contra o outro leva ao desaparecimento. Se a nossa forma interna é equivalente à força de doação, a gente atrai luz. Se a nossa forma é oposta, a gente causa ocultação. Simples, mecânico, direto. O que nos deixa com uma pergunta final, bem prática. Baseado na sua configuração interna de desejo, neste exato momento, para qual força o seu sistema está programado? Para receber a força da conexão e da existência ou a força da separação e do desaparecimento? A resposta a essa pergunta determina absolutamente tudo. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um desafio bem interessante pela frente. Com certeza. Nós pegamos o primeiro capítulo de um texto clássico, o Netiv Levtov, do Maharal de Praga. Um texto fundamental. E, assim, lendo por cima, ele parece exatamente o que a gente espera, né? Um guia de ética, falando da importância de ter um bom coração. Um texto moral, à primeira vista. Exato. Mas a nossa proposta aqui hoje é olhar para esse texto de um jeito totalmente diferente. A gente vai esquecer o sermão. Sim. E pensar nisso como se fosse a planta baixa da alma, sabe? Um manual de engenharia mesmo. Nossa missão é desmontar esses conceitos de bem e mal e entender a mecânica por trás, a física da coisa. Perfeito. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. Porque quando o texto fala em coração, em leve, a gente não está falando de sentimentos, de psicologia. Certo. Dentro da estrutura da Kabbalah, o coração é o centro operacional de um parsuf, ou seja, de uma estrutura espiritual completa. É ali que o desejo e a intenção são processados. O centro de comando. Exatamente. Então, a gente vai tratar esse texto como um manual técnico que descreve as leis do fluxo de energia, a luz, através de um receptáculo, que é a alma, o CLI. É pura engenharia de sistemas. Engenharia de sistemas, gostei disso. Então vamos começar pela peça central que o Maharal usa, que é uma citação de Provérbios. Aquele que ama a pureza de coração tem o rei por amigo. Certo. Se a gente vai tratar isso como engenharia, o que é um coração puro ou um bom coração, um Lev Tov, em termos de design de sistema? Qual é a configuração dele? Ótima pergunta. Mapeando isso direto no sistema das Sefirot, o coração é Tiferet. Tiferet. Fosse o processador central do sistema. A função dele é integrar, equilibrar duas forças opostas e fundamentais. De um lado, você tem Hesed, que é a força da doação, da expansão, tipo um fluxo de saída. Ok. E do outro lado, Gevurah, a força da restrição, do julgamento, um fluxo de entrada. Entendi. Então é como se fosse uma mesa de som com um canal para doar e outro para restringir.
É a analogia perfeita. E um Lev Tov, um bom coração, não é um sentimento de bondade, sabe? É uma configuração técnica. É quando essa mesa de som está calibrada para a linha média, mas com uma prioridade clara para o canal de Hesed, o de doação. Ah, então a doação vira o modo padrão. Vira o modo operacional padrão. É essa calibração específica que harmoniza o sistema inteiro, que faz tudo funcionar sem ruído, sem atrito. Faz sentido. Não é um humor, é uma configuração. E o oposto, o Lev Ra, o coração mau, seria só virar o botão todo pro outro lado. Precisamente. O Lev Ra é quando o canal de Gevura opera de forma isolada, sem essa integração com o Hesed. A intenção do sistema se torna puramente receber para si. Fica travado. Fica travado no modo receber. E isso gera julgamento severo, separação e cria um tipo de curto-circuito que desequilibra o Partsuf inteiro. É uma falha sistêmica mesmo. Certo, isso no diagrama é bem claro. Mas aí o texto traz um exemplo que, olha, eu confesso que é difícil de engolir. A história do trabalhador. Sim, é um exemplo clássico. Ele trabalha por 3 anos, pede o pagamento ao patrão e o patrão nega tudo. Não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho terras. E o trabalhador, em vez de, sei lá, se revoltar... Que seria a reação esperada. Exato. Ele inventa uma desculpa positiva para cada negativa do patrão. Minha primeira reação é que ele está sendo ingênuo, um capacho, sabe? Como esse mapa técnico explica essa atitude como uma força e não uma fraqueza? Essa é a chave. A gente precisa olhar para a causalidade, não para a moral. O trabalhador não está se esforçando para ser bonzinho. Não é um esforço. Não. A atitude dele é o resultado natural de um sistema que já está configurado como um Lev Tov. Como o modo operacional padrão dele é a doação, é a conexão, o sistema dele processa a realidade de uma forma que preserve essa conexão a todo custo. Ele interpreta os dados para manter a conexão. Exatamente. Ele interpreta os dados, as negativas do patrão, da única maneira que o sistema dele permite, para o mérito, para justificar o outro. Ah, então não é que ele escolhe ser otimista. É que o software dele só consegue rodar a realidade desse jeito, sempre buscando a conexão. Isso. E o oposto também é verdade. Claro, a suspeita, o julgamento para culpa, tudo isso é o resultado de um Kli egoísta, de um Lev Rei, que percebe a realidade através de um filtro de separação. Ele vai buscar a separação. O sistema dele busca a separação. Então ele interpreta os dados para confirmar isso. O texto chama isso de medida por medida. E isso é importante. Não é uma recompensa ou punição divina. É uma lei da física. É uma lei da física espiritual. A forma como o seu sistema interno mede ou processa a realidade determina a forma como a realidade, a luz superior, interage com ele. No fim das contas, você constrói o universo que você percebe. Uau, ok. A forma como eu processo o mundo determina o mundo que me alcança. Se isso funciona no nível de uma pessoa, o que acontece quando a gente aplica essa mesma física a uma nação inteira? Aí a escala muda completamente. Porque o Maharal dá um salto gigantesco aqui. Ele faz uma afirmação chocante de que a destruição do Segundo Templo não foi por causa do Império Romano, mas por um bug interno. Um bug que ele chama de ódio gratuito. Sim. Como que um mau funcionamento de indivíduos pode derrubar uma estrutura física coletiva como o templo? Porque aqui a gente sai do Partsuf individual e entra na arquitetura de rede do Kli coletivo. O ódio gratuito, em termos técnicos, é como um vírus que ataca a infraestrutura da rede. Ok. Ele causa uma ruptura em Esod. Pense em Esod como o conector, o cabo de fibra ótica que transmite luz e informação entre todas as partes do sistema coletivo. Então, o ódio corta o cabo da internet espiritual da nação? É isso? É a analogia perfeita. O ódio corta o cabo. E sem conexão, o sistema entra em colapso. E é crucial entender que o templo não era só um prédio bonito, entende? E uma função? Tinha uma função técnica. Ele era a manifestação física de Malchut corrigida. E Malchut é o receptáculo coletivo de toda a nação. O templo era o terminal físico onde essa rede coletiva recebia a luz divina, a Shekinah. Então a lógica é puramente sistêmica, causa e efeito.
Se a rede interna cai, O terminal físico se torna inútil, exatamente. Sem a conexão em exode, que foi quebrada pelo ódio, não existe um CLI coletivo funcional em Malkuth. E se não há um receptáculo funcional, não há onde a luz possa habitar. não tem onde aterrissar. Isso. A destruição do templo foi a consequência física inevitável do colapso da estrutura espiritual que sustentava. Não foi uma punição. Foi como desligar a energia de um computador. A tela apaga. Isso é implacável. É uma lógica de engenharia pura. E o texto vai ainda mais fundo, para um lugar que soa quase poético, mas que na nossa análise tem que ser técnico. Ele fala da inveja que causa o apodrecimento dos ossos. Num conceito muito forte. O Mahal disse que a inveja é uma conexão com o princípio da ausência, da negação do ser. Como a gente traduz ossos apodrecendo para nossa linguagem de engenharia? Essa é a parte mais profunda e talvez a mais difícil. Primeiro, a gente tem que diferenciar tecnicamente o ódio da inveja. Certo, não é a mesma coisa. Não é. O ódio é uma reação à existência do outro. É uma gevurá isolada que quer se separar ou dominar o outro. A inveja é algo muito mais fundamental. Ela deseja a não existência do bem do outro. Não é eu quero que você tenha. Eu não quero que você tenha. Exatamente. É um desejo pela anulação. É uma oposição direta à natureza fundamental do Criador, que é doação absoluta de bem. Entendi. Em termos de sistema, a inveja é a manifestação mais pura da força da clipá, da casca negativa. É o desejo de receber que se inverteu a um ponto que ele não quer nem que o outro receba. E os ossos? Agora, a analogia dos ossos. Em hebraico, ossos é atsamot, que vem da mesma raiz de atzmut, essência. Ah, interessante. Os ossos representam a estrutura fundamental, o chassi, a própria base existencial de um partsuf. Ok, então não é sobre o corpo, é sobre a estrutura primária do ser. Exato. E quando o coração, que é Tiferet, o centro do ser, se alinha com essa força de anulação da inveja, a consequência é devastadora. A luz de Shayut, a luz da vitalidade que sustenta a própria estrutura do Kli, ela se retira completamente. E o apodrecimento? O apodrecimento dos ossos é a descrição técnica e precisa da sensação de desintegração da própria base da sua existência espiritual. O seu chassi começa a se dissolver. É a anulação da própria estrutura a partir de dentro. Isso é aterrorizante. O que nos leva, inevitavelmente, à pergunta: ok, isso tudo é fascinante, mas como a gente usa isso amanhã? A aplicação prática. Exato. Se existe um laboratório para testar essas ideias para quem estuda isso a fundo, é o grupo, a dezena. Como esses estados de coração bom, ódio e inveja aparecem no trabalho prático do dia a dia. A conexão é direta e imediata. Um Lev Tov na dezena não é ser simpático com os amigos, sabe? Não é sobre ser legal. Não é sobre ser legal. É a ação constante e consciente de justificar as atitudes deles, especialmente quando te irritam. É desejar ativamente o avanço espiritual deles mais do que o seu. É interpretar cada ação, por mais estranha que pareça, como sendo para o bem da conexão do grupo. É um trabalho de intenção. É um trabalho de intenção. Essa é a matéria-prima que constrói o Kli comum. Sem isso, não há nada. E o Lev Ha no grupo? Onde que ele se esconde? Ele se esconde à vista de todos, nos pensamentos. É a crítica interna aos companheiros, a comparação de quem está se esforçando mais, o ressentimento silencioso, aquela pequena contabilidade mental de quem fez o quê. Mesmo que não seja falado. Mesmo que não seja verbalizado. Cada um desses pensamentos causa uma ruptura de iesodo no microsistema do grupo. É como jogar um pouco de areia nas engrenagens, sabe? E o resultado prático disso? O que a pessoa sente? O resultado é o bloqueio do fluxo da luz que deveria circular entre todos. E a consequência que a pessoa sente imediatamente é a secura espiritual. A perda do gosto pelo estudo. A sensação de que nada está acontecendo. A estagnação. Isso. A pessoa acha que o problema é com ela, ou com o professor, ou com o material. Mas, na verdade, ela simplesmente fechou o próprio canal de conexão com o sistema,
com a fonte de energia. Ah, então aquela sensação de estagnação pode não ser sobre o conteúdo de estudo, mas sobre uma falha de conexão na rede do grupo. Exatamente. É como estar numa sala com Wi-Fi de alta velocidade, mas o seu laptop está em modo avião. É a analogia perfeita. O Maharal não está descrevendo psicologia de grupo ou dando dicas de convivência. Ele está entregando o manual de operação de um circuito elétrico. Os amigos são os componentes, a intenção de doar uns aos outros é a fiação, a luz é a corrente. E se a fiação quebra? Se a fiação tiver rompida em qualquer ponto, o circuito não fecha e a lâmpada não acende. É mecânico. Ponto final. Recapitulando essa nossa análise, então, a gente partiu de um texto que, na superfície, parece ser sobre moralidade. Totalmente. E o traduzimos para a física do desejo. A equação fundamental que surge é bem clara. A intenção direcionada para o bem do outro, para a conexão, é o que constrói e sustenta a realidade espiritual. Sim. E a intenção contra o outro, focada na separação, leva em diferentes graus à desintegração e ao apagamento da própria percepção. Exato. Ou, para usar os termos técnicos, a equivalência de forma com a luz, que é doação pura, resulta na revelação da luz. A oposição de forma resulta na ocultação. É uma lei da natureza espiritual tão inflexível e impessoal quanto a lei da gravidade. E para fechar, o próprio texto deixa uma porta entreaberta, um ponto para reflexão que parece até contradizer tudo isso. Uma exceção à regra. Sim, é um ponto crucial. O Maharal cita o caso de Rahel, que invejou sua irmã Lia. Certo. Mas o Midrash explica que ela não invejou a irmã, mas sim as boas ações dela e usou isso como combustível para o próprio crescimento. É a chamada inveja pelos céus. Uma inveja construtiva. Exato. A questão que fica para ser explorada e que é um trabalho avançado é, tecnicamente, qual é a diferença operacional? O que diferencia a inveja destrutiva, que se conecta à força da anulação, dessa inveja construtiva, que na verdade aumenta o desejo pela espiritualidade? Onde está a chave do mecanismo? Qual mecanismo interno, que tipo de massar, de tela de restrição e intenção permite que uma pessoa pegue a energia da comparação e, em vez de usá-la para destruir a si e ao próximo, a canalize para construir seu próprio cli com ainda mais força? É aí que a engenharia da alma vira arte.